Muito boa noite, meus queridos amigos, muito boa noite, é muito legal estar de novo com vocês em mais um episódio, um programa, né, do Digi Estudo. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante para nós, né, na nossa existência nesse mundo material, que é a questão do consumismo, né? Esse trabalho, como a gente sabe, né, está sendo compartilhado com os evangelizandos, evangelizadores, os estudantes da casa, de modo geral, os trabalhadores, todos aqueles que de alguma forma acompanham, né, o canal da Vinha lá no YouTube. Nós já tivemos alguns episódios, né, com alguns companheiros e amigos, né, trabalhadores da casa que vieram dar suas contribuições. E hoje nós temos mais uma pessoa especial, um grande amigo aí, o Fernando, que é evangelizador, é trabalhador da casa, estudante da nossa casa já há alguns anos, né, e ele veio falar um pouquinho sobre esse tema, trazendo as contribuições dele, de vida, conhecimento, né, da doutrina, enfim. Então, Fernando, seja bem-vindo, muito boa noite, prazer muito grande ter a tua companhia conosco hoje. Boa noite, meu amigo Carlos, boa noite a todos também que nos acompanham. É um prazer realmente estar podendo conversar contigo sobre esse tema, um tema realmente atual, né, que é o referente ao consumismo no mundo atual e as implicações espirituais, né, as implicações para o espírito encarnado e no pós-túmulo, né, que a gente sabe aí quais as dificuldades que o espírito enfrenta referente ao apego aos bens materiais, né. Então espero poder contribuir bastante aí para o pessoal. Espero que o pessoal curta a nossa conversa, esse nosso bate-papo. Legal, obrigado. E então, João, a primeira questão que eu quero te fazer está relacionada justamente, né, sobre a questão do consumismo, mas tu trouxesse para nós, assim, sobre a questão do necessário e do supérfluo. O que é o necessário, o que é o supérfluo, né, a diferença, o limite entre os dois. O que pode trazer para nós sobre isso? Bom, então, para falar sobre o necessário e o supérfluo, eu creio que não seja uma tarefa muito fácil, ou seja, não é muito fácil tu delimitar uma linha do que é necessário do que é supérfluo, muito devido à desigualdade social em que a gente está inserido hoje em dia, por exemplo, no nosso país, né, no Brasil. Vamos usar o exemplo do Brasil. E um exemplo que a gente pode citar, que vai depender muito do ponto de vista ali que a gente analisar o que é necessário e o que é supérfluo, veio devido à pandemia da Covid-19, onde a maioria dos alunos, ou 100% dos alunos, tiveram que deixar as aulas presenciais e tiveram que passar a frequentar as aulas de maneira virtual. E se tu analisar, vamos agora analisando do ponto de vista de uma família humilde, uma família carente, por muitas vezes essas famílias não têm um computador. E pode até vir a ter um celular, vamos dizer, mas às vezes esse celular deveria ser dividido entre 2, 3 ou 4 irmãos, crianças, e esse tempo às vezes não conseguia ser adaptado da maneira eficaz que a criança necessitava para desenvolver o aprendizado dela. Quando se tinha o celular, por vezes não se tinha o pacote de internet, enfim, e isso pode ser, obviamente, tema para um outro encontro, um outro debate. A gente sabe das implicações que vão ter no desenvolvimento do intelecto dessas crianças, né, mais para frente. Mas, então, dependendo do ponto de vista, a gente analisando do ponto de vista de uma família carente, humilde, o celular ele se tornou extremamente necessário neste momento de pandemia, para que as crianças pudessem atender às aulas virtuais. Agora, analisando do ponto de vista da família com poder aquisitivo, de uma família de classe média alta, enfim, a gente já vê de uma maneira diferente, ou seja, o smartphone, ele pode ter, dentro dessa família com poder aquisitivo, ele pode ter uma utilidade não, como é que eu posso dizer, não direcionada. Ele vai servir muito mais para um entretenimento. Às vezes a gente vê nessas famílias, em famílias, crianças de 2, 3, 4 anos, já com um aparelho celular próprio delas,
Ou seja, este item realmente é um supérfluo para essas famílias. Mas, do ponto de vista das famílias carentes, este item é um item extremamente necessário. Então, para a gente entender realmente o que é necessário, a gente tem que ter como perspectiva, na outra conversa que tu teve com a Deise, ela trouxe também essa informação que é da pirâmide das necessidades de Maslow. Que antes de qualquer coisa, o ser humano ele tem as necessidades fisiológicas. Ou seja, dentro dessas necessidades fisiológicas, a gente vai trazer uma das principais delas, que é a alimentação. Ou seja, todo ser humano precisa se alimentar. Então essa é uma necessidade básica. Isso é necessário. Obviamente lá pode ter itens que são supérfluos dentro da alimentação, enfim, mas em regra geral a alimentação é necessária. Então depois na pirâmide de Maslow ali, vem um segundo item, que é a necessidade de segurança, que está diretamente relacionada a gente se sentir seguro na sociedade, se sentir seguro no trabalho. Então, a gente tem as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Depois a gente vem com as necessidades sociais, que é que a gente precisa ter relacionamento com a nossa sociedade, com as nossas famílias, ter amigos, enfim. E aí depois ainda lá em cima chega por último as necessidades de estima e de autorrealização. Então, resumindo, eu acredito que tudo que cruzar essa linha tênue, vamos dizer assim, vem a ser supérfluo. Tudo aquilo que cruzar as necessidades básicas do ser humano vem a ser supérfluo. Mas sempre depende do ponto de vista, né? A Joana de Anjos traz uma coisa interessante, né? Diz que o ser humano, o homem, né, tem necessidades reais e imaginárias. Né? Então, realmente tem aquelas coisas que são reais, necessárias mesmo, que como tu citou aí, e aquelas imaginárias que a gente imagina que às vezes é necessário e às vezes não é, e depende muito também de situação, de pessoa, né, de circunstância, né. Isso tudo vai determinar se realmente é algo que às vezes é supérfluo pode se tornar extremamente necessário. Exatamente. Como, por exemplo, né, não que seja algo extremamente necessário, mas acaba se tornando uma necessidade um carro, né, principalmente para quem tem criança pequena, né. Exato. Vai ter que sair às vezes de noite, a criança doente, coisa e tal. É complicado pegar ônibus, pegar transporte público ou um Uber, qualquer coisa, né? Então, apesar de ser algo que não é extremamente necessário, mas acaba se tornando necessário um carro, né? Sim, com certeza. Mas agora, se ter dois, em vez de ter um carro, tem dois, três, daí já começa a não ter mais necessidade. Ou também aquelas... Tu acaba adquirindo um carro que tu não tem tanto poder de investimento para tê-lo, por exemplo, né? Isso, então isso exatamente. É sempre o supérfluo, né? É isso aí. Agora eu queria te fazer duas questões aqui, tá? Até trouxe uma citação de um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman. Ele diz o seguinte, né? Consumo é necessário para a manutenção da vida. Daí eu queria te fazer duas perguntas, né? A primeira, sobre o que é o consumismo e a diferença entre consumo e consumismo. O que pode contribuir para nós nesse aspecto? Trazendo para esse ponto do que é o consumismo, né, a gente pode analisar o seguinte fato, que as circunstâncias atuais em que a gente vive, elas nos inserem, mesmo não querendo, em um ambiente consumista. Por quê? Porque a nossa economia, ela gira em torno do consumo. Ela se dá através da demanda versus oferta. Ou seja, se eu, como corresponsável por uma família, eu tenho necessariamente que prover o sustento para ela. Mas a gente não pode confundir o consumo com o consumismo. Então, para a gente entender de uma maneira didática, o consumismo é o que por muitas vezes sustenta, por exemplo, as grandes empresas de tecnologia. Um exemplo, né, para este item. Muitas pessoas, falando novamente de um item que ele para uns é supérfluo e para outros não, é o smartphone. Muitas pessoas estão sempre trocando a cada 6 meses, ou no máximo 1 ano, estão migrando, né, o aparelho de smartphone para sempre o mais atual.
Às vezes um aparelho que custa 10, 12 mil reais, 13 mil reais, fazem lá, dão um aparelho velho e vão e parcelam novamente um aparelho novo. E isso, na verdade, não é uma necessidade do ser. Na verdade, é uma necessidade vamos dizer assim, do ego. Do ego, exato, do ego, exatamente, eu estava buscando a palavra. É a necessidade do ego da pessoa. Ela precisa se vangloriar daquilo ali. Eu tenho o aparelho mais top de todos, é o de última geração, que tem 4, 5 câmeras, que eu consigo tirar foto assim, assado, acesso, mas ele acaba fazendo as mesmas coisas do que os demais, né? A gente sabe aí. Obviamente ele tem mais recursos, enfim, mas não é algo que seja realmente necessário. Mas esse movimento de um ambiente consumista, ele não se dá necessariamente por culpa exclusiva da pessoa. Pois a gente tem que analisar o seguinte fato. A gente vem sendo, né, diariamente e constantemente bombardeados, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, com imagem, ou seja, visual. Porque o visual é o que te impacta mais, né? Então a gente está vendo TV, daqui a pouco tem uma propaganda. A gente está vendo as notícias, no meio da notícia tem uma propaganda. Áudios, vídeos, enfim, de tudo. Vídeos do YouTube, tem ali as propagandas inseridas. Ou seja, absolutamente em tudo que a gente consome, seja de mídias sociais, seja de jornal impresso, seja de televisão, tudo tu vai ter propaganda. E é através de todas essas mídias e redes sociais que a gente acaba sendo bombardeado com informações, né? Então, devido a esse avanço tecnológico, a abordagem que essas empresas têm, ela está se tornando mais eficaz e direta, né? Pois hoje em dia um smartphone ele é capaz de, acho que já pode ter acontecido contigo, comigo já aconteceu, de eu falar algo, ou seja, eu falei em academia, nunca me apareceu propaganda de academia no meu feed de notícia. E aí esses dias eu comentei sobre academia. E aí quando eu fui abrir um vídeo do YouTube lá para ver algo, me apareceu a propaganda da academia. Ou seja, tá tão forte, tá tão direcionado isso, que tu não tem como escapar. O consumismo, ele tá diretamente ligado na gente. Ainda tem as ferramentas de caça-like. A gente acha que tudo que a gente vai dar o likezinho ali no Facebook ou no Instagram, nada daquilo ali não vai nos afetar. Não, aquilo ali tem por trás todo uma ferramenta de busca e entender o usuário, né? Ou seja, a gente pode dizer que tu pode te dizer uma pessoa não consumista, mas se a gente se conecta diariamente com frequência em uma rede social, você é sim um consumista. Mas não só rede social, né? A gente já parou para se perguntar, por exemplo, quantos pares de sapato a gente tem, quantos casacos, quantas calças. Obviamente que ter ali 2, 3 calças, enfim, é válido, 3 pares de sapato, casacos, enfim, mas 20 pares de sapato, 50 pares de sapato, realmente... É uma centopeia, né? Uma centopeia, tem que calçar uma centopeia. E aí, trazendo para aquilo que tu comentou ali do Bauman, né, o que é a diferença entre o consumo e o consumismo, explicando realmente a diferença entre um e o outro, é que assim, o consumo está relacionado diretamente à aquisição de bens necessários para a sobrevivência e bem-estar do homem. Ou seja, aquilo que a gente falou sobre a pirâmide de Maslow. Alimentação, vestuário, ele é sim um item necessário. Ninguém vai andar nu aí na rua. Alguns andam. Alguns andam, mas a gente já viu alguns casos, né? Exato. Automóvel também, ele é um item, ele é um bem necessário, né? Muitas vezes. Questão de saúde também, né? Exato,
E o consumismo, ele se define por tudo aquilo que a gente adquire e que excede as nossas verdadeiras necessidades. Ou seja, os exemplos que a gente já trouxe. O smartphone da última geração, são 50 pares de sapato, um carro mais caro do que aquele que tu pode realmente ter. Isso tudo facilita para a gente entender o que é supérfluo e o que é necessário, do ponto de vista de Bauman. Sim. A gente tem um palestrante espírita aí, talvez tu conheça, provavelmente já conhece, eu já ouvi falar nele, que é o Rossandro Klingen. E ele comentando que uma vez ele ficou muito agitado e nervoso porque ele viu que o vizinho dele tinha trocado de carro. E ele ficou, mas ele trocou, também posso trocar, eu tenho que trocar. E passou o final de semana todo fazendo conta para comprar um carro novo. Diz que a mulher dele bem calma, né? Por que tu quer comprar um carro novo? Qual a necessidade disso, né? Daí ele chegou a um ponto que ele se deu conta que ele não ia conseguir mesmo comprar um carro novo, porque ele não tinha condições, né? Então, realmente, ele ficou naquela empolgação por causa de outro, né? Isso. E, na verdade, não precisava, né? A gente tem um exemplo... Sim. Pode falar. Não, a gente tem um exemplo grande, né? Que é a maneira com que Chico Xavier vivia, né? Ele vivia com o mínimo, né? Hoje em dia, ele poderia ser inserido dentro da classe dos minimalistas. Tem um documentário muito interessante na Netflix, né? Que fala sobre essas pessoas. Que elas têm lá 2 pares de sapato, 2 calças, 2 camisas, 2 casacos. É tudo no mínimo. E realmente elas são contra essa questão consumista, né? Então Chico Xavier realmente é um exemplo meio que a gente pode dizer lá em cima, né? Tu joga a régua lá em cima do que realmente viver com somente o necessário, né? E ele se completava com aquilo ali, né? Ele se enchia com aquilo ali. Porque realmente as forças dele estavam direcionadas para outras coisas, né? Para a vida espiritual do que para a vida material. Não que ele colocasse assim, tipo assim, ele quisesse não gostasse ou menosprezasse a quem quisesse, né? Mas é que para ele aquilo era o suficiente, né? Exato. Enfim, né? E tu falou alguma coisa também, essa questão da internet, essas procuras, essas buscas. Eu tenho um amigo meu publicitário, ele comentou uma vez comigo que é muito comum nesse meio publicitário eles fazerem pesquisas para atingir certos públicos em determinados horários na televisão. Né? Sim. Então a propaganda é direcionada para aquele público naquele determinado horário, né, em determinado canal, enfim. Né? Então tudo é justamente para buscar e para despertar em cada um, né, essa questão, né? Porque cada um tem dentro de si algo adormecido. Basta vir algo que faça aquilo acordar, a pessoa sai fazendo coisas às vezes que nem imagina. Exatamente. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, que entra na questão agora já da educação, questão da evangelização de modo geral, né? Tem uma pesquisa que disse que de 3 a cada 10 pessoas, ou seja, 30% das pessoas compram simplesmente por prazer, por lazer, enfim, não tem realmente necessidade nenhuma, só por lazer, por questão de gasto. E daí eu queria ver contigo o seguinte, como a gente pode educar os nossos filhos nesse mundo hoje, do jeito que está, nessa situação que a gente já comentou, e fazendo que eles tenham a consciência ou compreendam, né, que realmente o que é o necessário e o que é o consumismo, porque nossos pais, talvez nós mesmos, né, lá atrás, nossas necessidades eram bem pequenas. Nós não tínhamos internet, não tínhamos celular, não tinha um monte de coisa. Brincava com bolinha de gude, né? Hoje as crianças já têm outras coisas, né? Já nem sabem mais alguns brinquedos que tem aí. Então, como a gente educar os filhos, as nossas crianças, enfim, para que eles entendam a questão do necessário, né, do consumismo, enfim, como é que a gente pode fazer? A gente aí como pais recém-iniciando, né, Carlos? A gente está realmente em vamos dizer assim, um caminho em que a gente pegou o avião e tem que trocar a roda dele, trocar as asas dele voando, ou trocar o pneu do carro com o carro andando, né?
Então a gente está aí no meio desse mundo meio Tá chacoalhado, bombardeando. exato, e trazendo esses espíritos aí que necessitam reencarnar como os nossos filhos, né? Mas pensando assim em como a gente pode educar eles e em relação ao que seria necessário, que é supérfluo, a gente tem que compreender também como que vem a caminhada da sociedade, né, ao longo do tempo. Que a gente vem de anos e anos, séculos e séculos, valorizando a posse, né? Ou seja, lá, muito antigamente, o que se dava valor? O fulano era um senhor feudal que tinha lá o feudo, era dono do feudo, tinha grandes terras, e isso até hoje é valorizado, né? Ou seja, tu tem lá uma terra enorme e tu vai ter um grande poder aquisitivo. Então, como que a gente vai trabalhar que realmente aquilo ali, a gente tem que dar valor para aquilo ali, para as nossas posses, para os nossos bens, mas a gente tem que trabalhar o que é o necessário, o que é o supérfluo. Essa mudança de mentalidade, ela não é simplesmente do dia para a noite que acontece, né? A gente sabe que a gente vem aí na transição planetária, onde tem espíritos encarnando, novos espíritos encarnando com novas perspectivas, né? Novas mentalidades, novas ideias renovadoras, né? E essa mentalidade, essa mudança de mentalidade, ela vai levar tempo, ela leva gerações, né? Então, eu acredito que o exemplo ele seja a melhor maneira para a gente poder ensinar aos nossos filhos. Porque se a gente fala algo, mas não age daquela maneira, a gente não vai estar ensinando, né? Porque o exemplo é o que realmente ensina. Jesus Cristo veio para a Terra, e ele não veio para ser um mero legislador ou um mero moralista, né? Ele vinha e ele dizia e ele aplicava aquilo que ele dizia. E quem tinha ouvidos de ouvir e olhos de ver, aprendeu com ele, né? Mas como muitos de nós provavelmente estávamos lá e não quisemos aprender com ele, a gente ainda está na caminhada, né? Então, o exemplo realmente é o que pode mudar e ter como norte para os nossos filhos, né? Uma coisa que eu acho realmente importante de salientar neste tema, neste item, é referente às bolhas residenciais e às bolhas escolares que a gente tem, né? Porque hoje, em todas as cidades, praticamente, tu vai ter condomínios fechados. Tem um condomínio em Porto Alegre agora que está sendo construído, que ele é um condomínio que vai ter um lago dentro, com um supermercado. Ou seja, as pessoas estão se fechando em uma caixinha onde elas não vão mais ter a noção da realidade do que é fora. Eu acho que isso é extremamente importante de tu mostrar para os teus filhos, ou seja, para os nossos filhos, a realidade da sociedade. Se eu moro num condomínio fechado, enfim, eu tenho que, de alguma maneira, mostrar para o meu filho que o mundo não é aquela caixinha ali. O mundo não é só aquilo ali. A gente precisa ir conhecer outros lugares, enfim. E como é que a gente pode fazer isso, né? Uma grande maneira que a gente tem é trabalho de caridade, né? Aplicando a caridade, enfim, seja com doação de... A gente sabe que a maneira que a maioria das pessoas entende, como é que eu posso fazer a caridade? Doar algo. A gente sabe que não é só a doação, enfim, né? Mas o simples fato de tu ensinar uma criança que ela tenha a necessidade de, quando de repente ganhar um brinquedo novo, ela se desfazer de um que ainda esteja em uso e possa ser reaproveitado por uma criança com mais necessidade, isso aí tu já vai estar contribuindo para o futuro dela. E eu creio que tu limitar a vida de uma criança ao condomínio fechado e a escola particular, enfim, não que seja errado colocar em escola particular, muito pelo contrário, eu
Obviamente, eu quero o melhor estudo para o meu filho também. Se eu puder prover isso para ele, eu vou colocá-lo numa escola particular. Mas eu vou tentar, de outras maneiras também, mostrar para ele essa realidade diferente com que a gente tem, né? Que mostrar para ele que não, o mundo não é só isso aqui, não tem só aqui a pracinha para tu brincar ou a escola para tu ir, não. Existe todo uma sociedade na volta dessas bolhas, né? Acho que essa é uma das maneiras para a gente ensinar eles. Tu falou uma coisa muito interessante, assim, que é essa questão do enxergar fora, né, de uma aparente realidade, né? E semana passada, no encontro passado, né, que eu fiz com a Deise, uma das coisas que eu falei, que eu perguntei para ela, foi justamente a questão da alimentação, né? Muitas pessoas jogam fora comida, né? E isso é uma coisa que eu tenho muita consciência, assim, eu sempre tive, e é uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre ensinar as crianças, as pessoas, né, que a comida que está jogando fora vai fazer falta para alguém, né? Porque para ela que ela entenda realmente o que é o necessário para ela comer e que o que acaba sendo supérfluo, que as pessoas jogam fora porque, né, não considera aquilo, né, necessário mais para ela, mas que é necessário para outras pessoas. Então a gente sempre tem que fazer as crianças enxergarem essas coisas, né? Isso que tu falou, eu acho que é muito interessante. Sim. E a questão também, eu acho também que, assim, claro, né, se a gente for pegar o necessário, todos nós temos coisas supérfluas, né? Sim. Só que a gente não pode que esse supérfluo seja supérfluo do supérfluo, né? E nem, por exemplo, aqui eu tenho, né, da nossa vida. Eu tenho lá atrás minhas coleções de aviãozinho que eu tenho, mas eu tenho pouca coisa, né? Porque eu gosto de miniatura. Sim. Me dá prazer, mas eu também não tenho 300 aviãozinhos, 400 aviãozinhos, tem gente que tem, né? Fecha um quarto só com um aviãozinho. Né? Mas é uma coisa que, para mim, eu gosto, né? Sempre gostei desde criança. Então, a gente sempre tem coisas que são supérfluas, mas a gente sempre tem que ter o valor das coisas. Tu não pode deixar aquilo ali te atrapalhar, né? A tua vida, a tua relação com as pessoas, enfim. E a tua relação contigo mesmo, né? Ele não pode chegar ao ponto de, nossa, eu preciso de comprar mais um aviãozinho para minha coleção. E eu acho também que é interessante, assim, entender que aquilo que te é supérfluo hoje, se tu precisar amanhã se desfazer, por uma necessidade, tu vai desfazer. Que esse é o verdadeiro entendimento das coisas. Também. É o valor que realmente tu vai dar. E eu acho que essa é a questão também. E aí eu queria te perguntar, Fernando, uma coisa também que eu acho que poucas pessoas sabem, né? O termo oniomania, que tem a ver também com essa questão do consumismo. O que tu pode explicar para nós o que significa esse termo? Oniomania. Eu já sabia o que era essa palavra, então eu posso te trazer com... Não, tô brincando. Eu tive que pesquisar. Mas ele é em relação, na verdade, o que é oniomania? É o transtorno causado pela vontade compulsiva de compra. E é uma doença, ele é um transtorno, né? Um transtorno mental, que na verdade ele funciona como uma fuga, né? Ou seja, a pessoa ela compra por uma necessidade de se sentir bem. Ou seja, pode ser um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que se sente mal amada, ela vai lá e compra para se satisfazer. E um dado interessante é que essa doença ela atinge até cerca de 3% de pessoas ao redor do mundo. Não é pouca coisa, né? Yeah. E são sempre compras de coisas supérfluas, né? Não vai ser lá, eu vou lá comprar um saco de arroz, que daí eu vou satisfazer a minha vontade de compra. Não, vai lá e compra um sapato, vai lá e compra uma bolsa, vai lá e compra um tênis, uma bicicleta. Isso seria oniomania. Oniomania. Eu te perguntei mais para esclarecimento, né? Porque realmente é um termo que, às vezes, que significa uma patologia, né? E às vezes as pessoas podem já estar entrando nesse patamar aí, nem se dá conta, né? Sim. Eu queria te perguntar sobre essa questão, a gente falou aí do oniomania, consumismo, né? De exagerar das coisas. Mas onde é que tu identifica, assim, na sociedade, onde é que existe o maior consumismo, né? Isso na tua questão muito pessoal, particular, né? Relacionado à questão de alimentação, a questão de bebida,
de roupa, enfim, o que tu acha que é o que mais a nossa sociedade consome sem uma verdadeira necessidade? Eu acho que quando a gente fala em consumismo, o que mais nos salta aos olhos, assim, né, como sendo supérfluo, são sempre aqueles itens em relação ao vestuário, né? Ou seja, a pessoa tem muito sapato, a pessoa tem muito casaco, a pessoa tem muita calça. Tu olha lá, o roupeiro não cabe mais calça, não cabe mais, enfim, tem calça que nunca usou. Tem pessoas que têm camisas que guardam com a etiqueta e tu vai ver depois de um ano a pessoa não usou ainda. Ou seja, não era uma necessidade que a pessoa tinha, né? Então isso, no meu ponto de vista, é que marca e marcava, né, pessoas que são consumistas. Mas, como a gente já comentou antes, né, hoje em dia isso também tem mudado e tem trazido pessoas que são consumistas referente às mídias sociais, às redes sociais, né? Porque as mídias sociais tornaram grande parte da população, ou pelo menos a parte que tem acesso à internet, né, em seres extremamente consumistas, né? Eu posso dizer, eu ainda tenho que aprender a melhorar, né, o meu acesso às redes sociais, né, eu tenho que me doutrinar mais em acesso às redes sociais, é um trabalho que a gente tem que fazer. Não dá para vir dizer aqui, não, eu nunca acesso rede social, eu não consumo rede social, não. O que a gente tem que controlar é que aquilo ali não atrapalhe o teu dia a dia, ele não influencie no teu dia a dia. E o que eu posso trazer, já também trouxe um dado interessante aqui, é que segundo os dados publicados por um grupo de bancos brasileiros, né, as vendas de e-commerce, né, que é o comércio online, elas cresceram 41% em 2020 no Brasil. Ou seja, elas atingiram 87 bilhões de reais em 2020, obviamente impulsionadas pela pandemia, né? Só que isso é algo que veio para ficar. Sim. Muitas pessoas se adequaram à compra online e não tem mais a necessidade de ir ao local para fazer a compra. Então, essa facilidade com que as pessoas estão tendo hoje em dia, de adquirir algo, isso aí nos torna também consumistas, né? Porque, hoje eu tô ali olhando, vamos usar o exemplo do Facebook, tô ali sem fazer nada, vendo o Facebook, e daqui a pouco, anúncio pago, sapatos em 30% off. E o que te salta nos olhos? Vai te saltar nos olhos o 30% off. E o que tu vai fazer? Tu vai clicar. Na primeira vez, talvez tu não compre. Na segunda vez, tu talvez não compre. Mas na terceira, quarta, tu provavelmente vai comprar. E isso pode dizer, eu não vou comprar, eu não compro, eu não sou uma pessoa que compra pela internet. Mas de repente o meu vizinho aqui compra. E o outro lá compra. Então, na média, a população ela se torna consumista através das mídias sociais. Então, trazendo novamente mais uma informação, né, importante para isso, hoje a gente é completamente dominado pelas chamadas Big Data, ou seja, são as empresas que detêm dados, ou seja, o que é o novo petróleo? Hoje é chamado de novo petróleo, né, um dado. O dado ele é chamado de novo petróleo. Por quê? Porque empresas como Google, Amazon e Facebook, elas têm exatamente o teu perfil. Elas sabem exatamente o que tu curte, o que tu gosta de ver, aonde que tu parou a tela do teu Facebook, do teu Instagram, aonde que tu esteve através da localização do teu celular. Ou seja, daqui a pouco ela vai dizer, tu tá viajando com a tua família, daqui a pouco vai vir, restaurantes próximos. E já indica o restaurante para ti. Ou seja, para tu não ser consumista, tu tem que ser muito desapegado. Exatamente. Então, assim, não tem como dizer hoje em dia, só eu tenho que conhecer alguém muito elevado, assim, de repente, um Carlos, para me dizer, não, eu não sou consumista. Mas no mundo em que a gente vive,
com a evolução tecnológica, posso dizer, sim, cara pálida, você é consumista. Então, no meu ponto de vista, ela está mais patente, o consumismo está mais patente na nossa sociedade. Continua sendo, né, na verdade, pela aquisição de bens de vestuário, enfim, porque a gente mudou da compra física, da loja física, para compra online, né? Então, realmente, é vestuário, é smartphone, é carro, tudo isso acaba sendo, tá mais patente para nós, né, na questão do consumismo na nossa sociedade. Mais evidente. Mais evidente. E aí eu queria puxar agora um pouco para a questão espiritual, né? Quais as implicações, né, para nós, espíritos encarnados e também desencarnados, né, com essa questão da questão desse consumismo, né? Até da patologia do consumismo. Referente às implicações, né, espirituais do consumismo para o espírito encarnado, eu vou trazer primeiramente um texto do nosso mestre Jesus, lá no Sermão da Montanha, né? Que ele dizia: ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, há 2000 anos atrás, Jesus já nos alertava para a questão do consumismo. O que ele nos dizia? Ele nos dizia, pessoal, vamos traduzir as palavras, né? Galera, não te preocupa com o teu carro, não te preocupa com com as tuas roupas. Obviamente que tu precisa de uma roupa para se vestir, mas o que tu realmente tem que te preocupar? É com o teu próximo, é com o que tu vai levar de conhecimento dessa vida, é o amor com que tu recebeu os teus amigos em casa, é o amor com que tu partilha com a tua família. Aquilo ali é que realmente vai nos valorizar, vai dar valor, a que a gente tem que dar valor. Vamos usar de novo o exemplo do Chico Xavier, né? Ele dava o valor necessário para as coisas, os bens materiais que ele tinha. Ele dava muito valor para os bens espirituais que ele tinha. E isso realmente é o que era o diferencial dele, né? E é o que a gente precisa estar caminhando, né? Porque traz no livro dos Espíritos e também no Evangelho, né? Que as implicações para o espírito apegado aos bens materiais vamos dizer assim, nos indicar como vai ser, por exemplo, o nosso desencarne. Por quê? A questão 895 do Livro dos Espíritos, né? Ela traz que o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele demonstra que encara de um ponto mais elevado o seu futuro. Ou seja, a gente sabe que uma das principais complicações que o espírito, apegado aos bens materiais, vem a enfrentar, seja do momento derradeiro ali da vida terrena. Aqueles que são extremamente apegados às coisas deste mundo, eles tendem a ter um processo de desencarne lento, por vezes perturbador, e que vem a causar um sofrimento ao espírito, né, que está desencarnando. Diferente daquelas pessoas que dão o devido valor às coisas deste mundo, ou seja, não dão valor em excesso. Quando eu desencarnar, eu tenho que levar meu carro no túmulo, tenho que boto meu carro no caixão, que eu vou dirigindo pro plano espiritual. Na verdade, essas pessoas que dão o devido valor às coisas mundanas, elas entendem e compreendem o valor das coisas espirituais, e para elas vai ser mais fácil esse processo. Tem um vídeo, né, acho que muita gente já viu, que é do livro do Obreiros da Vida Eterna, que é a parte do desencarne de Dimas lá, né, onde André Luiz vem ali na casa de Dimas, onde está tendo ali já o processo de desencarne dele,
enfim, e ali aquele vídeo ele é muito didático, né? Referente à questão do apego ao material, né? Ali mostra, por exemplo, a mulher de Dimas, ali, enfim, pelo amor que ela tinha por ele, né? Mas estava muito apegada à questão do corpo físico dele. Ela meio que botava uma rede de peixes, né, por cima do corpo dele, dificultando ali o processo de desligamento do perispírito dele, né. Mas ele, por ser já um trabalhador, né, da seara ali, ele teve um processo de desligamento mais rápido, por exemplo, do que outras pessoas teriam, né. Aquele vídeo é bem didático, ele explica muito bem, né, para quem tiver o interesse em ver. E as principais implicações são referente a estes pontos, né? Sim. Eu acho que na verdade, tudo a gente tem que ter o peso das coisas, né? Tem que cuidar, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas, né? Para não deslanchar para um ponto que daqui a pouco a gente não tem mais como puxar, né, as rédeas, né, e aí a gente perde o controle completamente. Exato. Eu queria trazer aqui só uma informação que eu acho que é importante para nós, né, que a gente quiser comentar alguma coisa, né, sobre a questão do consumo nas classes sociais, né, só um dado interessante para quem quiser, né, foi feita uma pesquisa, né, onde trouxe que 40% das classes A e B consomem simplesmente por consumir sem necessidade. Mas que a classe C, D e E são as que mais consomem sem necessidade. E aí a gente pode ver vários aspectos, a questão de vaidade, de orgulho, né, a questão das pessoas que, na verdade, não está relacionado com classe social, né? Esse consumo exagerado está relacionado com o íntimo de cada um, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado, né, nas nossas ações, nossas atitudes, para que a gente não, independentemente da classe social, para que a gente não venha a cair um equívoco, né, que é se apegar demais a esses bens materiais. Daqui a pouco até tu pode analisar pela seguinte perspectiva, né, essas pessoas de classes menos desprovidas, né, para elas se satisfazerem às vezes, como elas não têm, por exemplo, pode estar faltando na família, enfim, alguma coisa, às vezes não tem um pai, não tem mãe, ou seja, o ambiente familiar ele está desagregado. Onde essas pessoas podem de repente se satisfazer numa compra, né? Eu vou me satisfazer. Né? Exato, uma fuga. Uma fuga psicológica. Passa numa loja lá, enfim, vê uma geladeira em 24 vezes de R$95, 24 vezes de 80. O preço da geladeira é R$700, mas em 24 vezes vai a 2.500. Mas a pessoa, ela vê ali daqui a pouco, e isso também é uma estratégia, né, Carlos, da loja, claro, enfim, né, claro. dos vendedores. Claro. Tu bota ali o valor da parcela pequeno, só que ele dentro do anúncio, ele tá desse tamanho, né? Ou seja, tá lá bem pequenininho, 24 vezes de aí 98. E aquilo ali é o que salta aos olhos, que nem é o 30% off, é o 50% off. Então aquilo ali realmente acaba sendo uma fuga para essas pessoas. Eu tenho um amigo meu, né, que ele falou para mim já alguns anos atrás, né, agora não mais, né, mas ele disse na época que ele vivia endividado com o banco, porque ele pegava um empréstimo para pagar o empréstimo, porque ele gastava em coisas que não precisava. Então ele passou ali, parece que, não me lembro, parece que foi quase 8 anos só pagando banco, porque ele pegava emprestado para comprar coisas que não precisasse. Então a gente vê como é que chega o ponto, né? Sim. Queria te fazer 2 perguntas agora, Fernanda, que estão mais ou menos relacionadas, tá? A gente já está chegando no final do nosso bate-papo, que está bem legal, mas né, nós temos felizmente temos horário, né? Que é sobre o André Trigueiro. Queria trazer uma citação dele que eu separei para ti. André Trigueiro diz o seguinte, né? Um dos seus trabalhos, precisamos ressignificar o consumo em nossas vidas ou esgotaremos os recursos naturais do planeta. Daí eu queria te perguntar, né, até que ponto o consumo desenfreado afeta o meio ambiente? Né, esse consumo nosso desenfreado pode afetar o meio ambiente? E, na mesma linha, né, o que é o consumo sustentável?
Na verdade, assim, o consumo desenfreado ele pode afetar, não, ele afeta, né? A gente já vê isso diretamente, está aí para todo mundo ver. Um exemplo clássico que a gente pode trazer é de um recurso, o consumo de um recurso natural, que é o petróleo. O que é o petróleo? Na verdade, o petróleo é o que hoje move o mundo, vamos dizer assim, né? Todo e qualquer motor a combustão, ele vai ter ali a utilização de petróleo. E o petróleo vem sendo usado há muitos anos, né? O primeiro motor de combustão ele foi desenvolvido no século XIX. E desde então, com a utilização de petróleo. E estudos de uma entidade britânica, que é a British Petroleum, uma entidade focada em estudos e busca de energias renováveis, ela traz a informação de que o petróleo ele tende a acabar no planeta Terra entre 50 e 100 anos. Ou seja, mesmo que a gente deixe a gente vê aí uma caminhada da indústria automotiva, né, para mudança para energias renováveis, né, para, enfim, energia elétrica, carros com motores elétricos, mas independente disso, o petróleo é um recurso que ele tende a acabar, porque ele não é utilizado simplesmente só em motores a combustão, enfim, né, ele tem outras utilidades. Então, eu acho que pode ter sido uma mudança tardia, né, que, enfim, essa mudança pode vir a fazer com que acabe esse recurso natural no planeta. Sem contar que a gente pode, daqui a pouco, tem estudos aí que apontam também a necessidade de, daqui a pouco, a gente não ter mais água potável também, né? Se a gente não mudar as nossas atitudes, né, as nossas ações. Então, complementando ali a pergunta sobre o que seria consumo sustentável, então o consumo sustentável ele é a prática ou ação relacionada à aquisição de bens, produtos e serviços que visam diminuir ou até eliminar os impactos ao meio ambiente. Ou seja, eu adquiri algo que não tenha tido impacto ambiental, eu vou estar contribuindo, né, para esse consumo sustentável. Exemplos, por exemplo, né, a gente tem aqui o reaproveitamento de diversos itens, né, reaproveitamento de madeira, reaproveitamento de plástico, reaproveitamento de... Ali na vinha, quantos exemplos a gente tem, né? Reaproveitamento das caixinhas de leite, das esponjas de lavar louça. Trabalhos tem, né? Às vezes ele é muito, como eu posso dizer, é difícil de executar, mas com força de vontade, enfim, a gente consegue, né? Outro exemplo é reciclagem de lixo. A gente já vê em muitas cidades, né, na maioria das cidades, que o lixo tem a coleta do lixo seletivo, né? E isso contribui muito também para a questão do meio ambiente. E também a utilização de árvores de reflorestamento, né, pelas empresas aí de celulose, enfim, elas não consumirem ali árvores que nasceram e brotaram de uma floresta, enfim, elas consumirem as árvores que elas replantam. Isso aí são maneiras com a gente aplicar o consumo sustentável. Eu acho que tem que ter uma consciência, tem que desenvolver uma consciência para esse olhar, né? Falou na questão do lixo. Eu me lembro que quando eu me mudei para minha casa, né, casa nova, logo no início, o lixo a gente botava tudo num lugar só, né? Logo depois, né, eu já estava pensando, vamos começar a reciclar e mudar e tal, né? Daí a gente começou a separar. Eu me dei conta de quanta coisa reciclada a gente botava no lixo comum, né? E é uma coisa simples de fazer. Tem lá o plástico, o metal, o vidro, né, o papel, enfim. São coisas simples. Vai lá e separa, né, teu lixo. Né? Então, a gente vê quanta coisa a gente faz, né, que poderia fazer diferente se tivesse uma visão, um olhar, uma consciência para aquilo. Às vezes a gente simplesmente fecha os olhos, isso aí, né, não vou dar bola para isso. Mas a gente tem que mudar esse olhar, né?
É, Acho que isso é importante. a gente sabe que a consciência coletiva ela é um trabalho demorado, né? Primeiro Sim. tu planta a ideia, algumas pessoas executam, aí aquilo ali vira uma consciência em um grupo, e para depois aquilo ali virar cultura, né? É, Para até virar cultura, isso ainda demora. E isso a gente sabe que países da Europa, enfim, já estão mais evoluídos do que a gente, né, neste quesito. com certeza. Bom, Fernanda, tenho mais uma pergunta para ti, a pergunta final, tá? Que eu estou Chegamos ao fim. trazendo o Livro dos Espíritos, uma questão, tá? Questão 711 do Livro dos Espíritos. Eu separei ela aqui para te perguntar. Lá diz o seguinte nessa questão, tá? O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? É uma pergunta que Kardec fez. E os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. O que significa bens da terra e como usá-los de forma responsável? Tem a ver um pouco com o que a gente falou agora há pouco. Mas Sim. o que seriam esses bens da terra e como usar isso de forma responsável? Então, de acordo ali com os nossos amigos espirituais, né, a gente pode entender como bens da terra tudo aquilo quanto o homem pode aproveitar neste mundo, desde os recursos naturais até os itens de menor necessidade. Ou seja, a gente tem que compreender que tudo aquilo que a gente adquire aqui, nada nos pertence. Ou seja, a gente tem que, como a gente já comentou antes, né, a gente tem que dar o devido valor para as coisas. Nada do que eu tenho aqui hoje eu vou levar para quando eu desencarnar. E a gente sabe que o desencarne ele é certo. É a única coisa que é certa na vida pra gente, né? O desencarne. Então a gente sabe que nada a gente consegue levar para lá. Então se a gente der o devido valor às coisas, a gente vai estar utilizando esses bens da terra da maneira correta com que Deus gostaria, né? Então, sempre que a gente adquire algo, a gente tem que pensar se de fato aquilo que a gente adquiriu pode de repente ter prejudicado alguém ou a nós mesmos, né? Às vezes, que nem tu comentou ali, eu tenho aqui uma coleção de aviõezinhos. Tá, mas e se essa coleção de aviõezinhos ela me limita a ter que comprar um avião todo mês? Que nem tu comentou ali, tem um quarto só com aviõezinhos. Aquilo ali, se começa a ser assim, tão frequente, ou seja, aquilo ali já está te atrapalhando na tua vida, né? No teu cotidiano. Então, para a gente fazer o devido uso dos bens da terra e saber se a gente está fazendo a coisa certa, a gente precisa analisar através do nosso próprio julgo, que é o quê? Que é a nossa consciência. Porque na nossa consciência, o que está dentro da nossa consciência, né? Tá lá gravado todas as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. De uma maneira ou de outra, a gente vai aprender essas leis, né? Seja pelo amor ou seja pela dor. Um exemplo que a gente pode trazer, que eu trouxe aqui pra gente, né? A gente sabe que as leis humanas, elas tendem a sempre caminhar com as leis... tá invertido aqui. Então, as leis humanas, elas tendem a caminhar com a lei divina, né? Quanto mais a gente evolui, mais as nossas leis tendem a caminhar para as leis divinas. E uma maneira com que, por exemplo, na Alemanha, né, como é que as pessoas aprenderam a racionar o uso da água, né? Lá, por exemplo, é proibido lavar carro na rua. Se tu lava carro na rua, o que acontece? Tu toma uma multa. Tem locais específicos para lavagem de carro. Se tu tá arrumando um carro numa via pública e tu não chamou um guincho, aquilo ali pode acarretar no quê? Pode derramar óleo e aquilo ali vira a contaminar o solo. Tu toma uma multa também. Ou seja, as pessoas aprendem pela dor, mas vão aprender. De uma maneira ou de outra elas aprendem. Então, a maneira consciente que a gente pode utilizar os bens da terra é assim, analisando de uma perspectiva da nossa consciência e ver se aquilo ali não está nos consumindo com, mas será que é certo? Será que é certo? Quando começa a nos inquietar, né?
nos deixar assim, não em paz, é porque tem algum problema. Exato. Dessas questões do Livro dos Espíritos, por volta dessas aí, tem o Kardec pergunta os espíritos sobre a questão do prazer, de usufruir os bens da terra. O gozo dos bens da terra. E os espíritos dizem que o prazer Deus deu ao homem para auxiliar o homem no desenvolvimento dele espiritual. Não para que aquilo seja o motivo da existência dele, né? Mas que auxilie ele no desenvolvimento das coisas. Então, todos, não digo todos, né? Mas o prazer, de uma forma geral, que a gente tem, às vezes, em adquirir alguma coisa, ou fazer uma viagem, ou, enfim, né? Comer uma certa comida, isso são prazeres que a gente tem. Agora, não pode que isso seja o motivo da nossa vida. Vou viver para comer aquilo. Vou viver para viajar, vou viver para consumir tal coisa. Aí já perde, a gente já começa a ficar inquieto para fazer aquilo, aí está o problema. Sim. Né? Mas era isso. Show de bola. Acho que nossa conversa foi bem boa, bem produtiva, porque a gente trouxe muitos aspectos relacionados, né, aos nossos comportamentos, que às vezes a gente percebe, né, que a gente precisa mudar em algumas coisas simples, porque senão vai ter implicações espirituais, tem implicações nesse próprio mundo aqui, né, para a sociedade, para nós, mas também principalmente nas questões espirituais. Exato. Então, eu queria te agradecer bastante, Fernando, mesmo, pela tua companhia, por ter aceitado o desafio com a gente, aí, estar conosco hoje nessa noite, trazendo tua experiência, teu conhecimento e um pouquinho também da tua vivência, né, tudo à luz da doutrina espírita. Né, foi muito legal mesmo a gente poder discutir esse assunto aí. E não sei se tem alguma mensagem final, quer falar alguma coisa pro pessoal, se despedir do pessoal aí, fica à vontade. Eu agradeço o convite, Carlos. Realmente foi um prazer estar conversando contigo aqui. Espero que a nossa visualização bata 1 milhão de views e que depois apareça propaganda de consumo. Bem na contramão que a gente está falando. Não, mas realmente, cara, muito obrigado pelo convite e eu deixo um abraço aí pro pessoal, a todos, principalmente a minha esposa Ana Carolina, se ela me vê depois no YouTube pela primeira vez. Um beijo pro meu filhote também, Henrique, e para todo o pessoal da Vinha aí. A gente tá com muita saudade de todos, né? Mas logo, logo a gente vai poder estar junto, poder ter essas conversas pessoalmente. É verdade. A gente mais espera, mas com certeza no ano que vem a gente vai estar junto. Vai, sim. Né? Agora as coisas já estão se encaminhando de uma maneira mais positiva aí. Então tá, gente, é isso aí. Nós estamos encerrando então mais um encontro, né, do nosso trabalho aí do Digi Estudo, esse nosso projeto aí que nós estamos já colocando a cada 2 domingos nós estamos colocando no canal do YouTube da Vinha, né? Então fica aí para vocês compartilharem, né, estudarem um pouquinho, né? Esses vídeos têm o objetivo da gente estudar, da gente olhar um pouquinho mais, se aprofundar, ver alguns detalhes, né, que às vezes a gente não enxerga e outras pessoas podem nos contribuir. Então compartilhem, né? Sempre ajuda bastante, né, a divulgação disso no canal da Vinha, né, para a gente divulgar e a gente cada vez mais tratar, né, os assuntos da nossa sociedade à luz dessa doutrina espírita que sempre nos inspira, nos acolhe, nos auxilia, né, principalmente nesses momentos esclarecedores, nesses momentos difíceis. Então, agradeço a todos, desejo a todos uma ótima semana e que possamos estar juntos novamente no próximo trabalho que virá em seguida. Certo, gente? Muito obrigado. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau.